Pai, muito obrigado por esse momento especial. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui. E nessa hora, ó Deus, muita alegria, depois desse tempo de louvar o Senhor tão gostoso que tivemos, a ministração, o grupo de louvor, com alegria te louvando, que nos anima, que nos fortalece, e com essa música, ó Deus, que nos leva, ó Deus, a viver esse evangelho na prática, nós colocamos essa mensagem do Senhor para nós. Pai, abre o nosso coração, enche a nossa alma de desejo e fome de fazer a Tua voz ecoar e agir no nosso coração. Pai, continua usando a vida do pastor Schenck e da Maria José, nos ministérios que o Senhor tem dado a eles. E, Pai, nessa hora, fala com autoridade e poder sobre as nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Cris. Obrigado, José. Boa noite. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Bom estarmos aqui. Foi colocado um slide ali, eu vou usar apenas aquele slide e vamos conversar um pouco. Como o pastor Jacques falou, e eu agradeço ele e a Cristina por nos convidar a estar aqui, nós temos um caso antigo. Ainda bem que ele explicou antes. Ele já ficou com medo e explicou antes. Mas, de fato, nós nos conhecemos há alguns anos, num momento muito importante da minha vida, onde eu estava tomando algumas decisões ministeriais, e é muito bom estar aqui com vocês. Eu quero falar um pouco disso com a minha esposa, Maria José, mas eu tenho 3 filhas, 3 genros, 4 netos, e descobrindo que essa história de ninho vazio é balela. O ninho continua enchendo e me preocupando cada vez mais. Quando nós conversamos sobre esse tema de falar sobre a igreja e a cidade, é um tema que eu fiquei bastante confortável de nós compartilharmos, e a minha ideia não é fazer uma pregação. É de hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à noite, aproveitando esse momento especial da igreja, desse aniversário da igreja, compartilhar algumas coisas que, para mim, foram muito importantes na minha caminhada de fé, e que a minha oração é que, de alguma forma, isso possa abençoar vocês também, possa estimular vocês, e eu quero ouvir de vocês o que vocês refletem a respeito disso. Essa ideia de igreja-cidade foi algo que bateu muito forte para mim lá no começo de um trabalho que eu fiz quando nós nos conhecemos no Haggai, e eu escrevi um projeto lá para uma pequena congregação que eu assumi num município chamado Palhoça, perto de Florianópolis. Era uma congregação de 17 pessoas, e igreja pequena tem algumas coisas curiosas, né? Você sabe logo quem faltou, porque o grupo é muito pequeno, você conhece as pessoas relativamente pelo nome. E, naquele tempo, quando eu estava começando aquele trabalho de apoiar aquela igreja, eu comecei a perceber que tinha uma pessoa que de vez em quando faltava. E eu sempre tenho me preocupado e, de coração, a intenção de lembrar de uma mulher chamada Dulce. Até hoje ela participa conosco num projeto que amanhã eu vou falar mais para vocês, do CAD. Amanhã eu quero mostrar alguns vídeos de lá. Mas a Dulce era uma mulher que tinha 2 filhas e um pequenininho, e aquelas coisas de você estar na igreja à noite, cadê a Dulce? A Dulce hoje não veio. Aí na semana que vem ela está, passa mais uma semana ela está, na outra semana ela não está, e cadê a Dulce? Até que eu fui perguntar para uma irmã da igreja, eu estava chegando, né? Escuta, qual a situação dessa irmã? Pastor, é que ela mora em um lugar, e aqui perto, chamado Frei Damião. Eu falei, sim, mas o que tem? Ela tem dificuldade de vir? Não, pastor, quando chove lá é impossível entrar. É impossível sair. Mas não tem alguém da igreja que possa ir buscar a Dulce? Ela falou, pastor, lá é um lugar muito difícil de entrar. Muito difícil de entrar. As pessoas têm medo de entrar lá. E aquela noite eu saí da igreja muito incomodado. Muito incomodado com aquilo. E na segunda-feira eu peguei o carro e fui conhecer esse lugar chamado Frei Damião. Na realidade, é uma comunidade a 1.500 metros da igreja, que até hoje, se você entrar no mapa de Palhoça, não existe.
moram 10 mil pessoas lá, e não existe. Ninguém conhece. Quando foi feito o censo de IBGE, o IBGE não fez as contas daquele povo. Eu liguei até para Brasília, para pedir que eles fizessem o recenseamento lá. Eles não existem como brasileiros. E é em Santa Catarina, Palhoça, a 20 quilômetros de Florianópolis. Aquela semana eu passei muito angustiado. No domingo eu chamei a liderança da igreja, um pequeno grupo, e eu disse para ele algo que Deus colocou no meu coração. Se existe um lugar onde as pessoas não conseguem entrar, a igreja precisa entrar. Vamos orar? Amado Deus, eu quero te agradecer por esse tempo com os meus irmãos e rogando que o Senhor nos ajude a buscarmos, amado Deus, para além de tudo que vai ser falado aqui, mas aquilo que o Teu Espírito Santo ministra no nosso coração, porque o Senhor está aqui. Não só o Senhor transita com liberdade no meio da Tua igreja, como o Senhor habita no coração daqueles que creem. E é confiando no Teu Espírito, que ensina, que ministra, que consola, que eu peço que o Senhor nos ajude nessa noite, nas coisas que nós vamos conversar durante essa semana, com um coração muito grato de estar aqui com esses irmãos. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, uma coisa interessante é que esse processo de pensar na igreja e na cidade é uma questão de perspectiva. Como é que você vê? E aí nós temos dois lados. Como que a igreja vê a cidade e como a cidade vê a igreja. E nós vamos conversar um pouco nesses 3 encontros, hoje, amanhã e à noite, a respeito dessa imagem. Porque quando nós falamos de ver e como a igreja vê a cidade, como a cidade vê a igreja, é uma questão de imagem. É interessante que alguns escritores, né, um deles, um famoso escritor inglês, ele disse que somente as pessoas superficiais não julgam pela aparência. Não concordo com ele, mas quero dizer para vocês que isso é verdade. Muita gente julga a cidade pelo que parece ser. E muita gente julga a igreja pelo que ela parece ser. Algum outro escritor disse que imagem é tudo. Também não concordo. Mas isso é verdade na cabeça de muita gente. Nós vamos fazendo as nossas imagens, nós vamos construindo essas imagens e impressões através do tempo. A igreja recebe a pecha de muitos apelidos. Se eu abrisse aqui para a gente conversar e eu perguntasse para você o que as pessoas pensam que um crente é, seria muito engraçado. Porque elas teriam pelo menos uma meia dúzia de apelidos, de adjetivos, e alguns não tão simpáticos para falar de nós crentes, daquele que crê, do evangélico hoje na mídia, né? Porque nós viramos piada corrente, né? Tudo quanto é programa, tudo quanto é jornal, não perde o tempo de fazer uma piadinha e criar um estereótipo do crente, querendo dizer quem nós somos. E da mesma forma nós olhamos para o não cristão, para as pessoas do mundo, para a cidade, e nós também temos os nossos estereótipos, as coisas que nós acreditamos ser verdade. E eu queria começar conversando com vocês sobre essa perspectiva de como é que nós lidamos com isso. Alguns acham, quando olham para a igreja, que a igreja, por exemplo, é um shopping. Alguns acham que igreja é shopping e praça de alimentação. Ela vem para a igreja para fazer um entretenimento. Tem gente que vem para a igreja porque pensa que a igreja é um centro comunitário, que faz assistência, que ajuda as pessoas. Tem gente que acha que a igreja é uma empresa, apesar de eu considerar que algumas, de fato, hoje verdadeiramente o são. Algumas pessoas pensam que igreja é teatro. É um lugar onde você vai assistir o culto. Aliás, que é um jeito de falar que me dá hoje um certo nervoso. Eu vou assistir o culto. Mas como assim você vai assistir o culto? Tem um jeito de você assistir o culto? Mas esse é o jeito que nós olhamos a igreja. É o jeito que nós vemos. Tem gente que olha a igreja e pensa que igreja é sala de aula. Eu vou lá na igreja para aprender umas coisas.
Tem gente que acha que igreja é hospital e spa, que está aqui para somente resolver os seus problemas, apesar de igreja fazer isso também. Tem gente que acha que igreja é posto de assistência social, que tem que atender tudo quanto é pobre, tudo quanto é mendigo, tudo quanto é pessoa necessitada. Qual é a sua imagem de igreja? Não sei quanto tempo você é cristão, mas todos nós temos uma imagem, que às vezes passam por essas coisas, e algumas delas são ruins, mas outras não necessariamente, mas fazem parte. Qual é a sua imagem de igreja? O que as pessoas que você conhece no seu trabalho, quando falam da igreja, o que elas dizem que a igreja é? Porque nós temos que nos relacionar, e a primeira coisa que nós precisamos entender é como é que nós nos vemos. Qual é o relacionamento que nós temos? Quando as pessoas vêm à igreja, precisam, e aí eu quero começar a expor para vocês aquilo que eu creio, as pessoas elas deveriam olhar para a igreja e, para além de todas as atividades, de todos os programas, de toda a nossa estrutura, de tudo que nós temos que é graça de Deus, as pessoas precisavam ver esse Cristo em missão. Eu gostei muito das músicas que nós cantamos aqui. Eu acho que se a gente ouvisse bem essas músicas, a gente poderia estar embora, né? Senhor, obrigado pela tua mensagem, vamos para casa, estamos resolvidos. Porque nós falamos da essência do que é ser igreja. Igreja, ela precisa ser, as pessoas precisariam ter uma imagem da igreja, desse povo que traz as boas novas de Cristo na história. Na história. Na história da cidade. Na história que as coisas acontecem. A nossa fé é uma fé histórica. Quando você for ler as palavras, você abre a sua Bíblia, você vai olhando a história da criação e aquilo que nós acreditamos por fé, você vai vendo a história de Deus reunindo um povo, nós encontramos a história da nossa salvação, toda a história da nossa redenção, e todas essas coisas aplicadas à história do seu tempo. Como é que nós, igreja, e eu tomo liberdade de falar nós, igreja, aqui com vocês, porque essa é uma coisa que eu aprendi, que nós somos corpo. Então, me perdoe, mas eu me sinto muito à vontade aqui. Eu não sou folgado, não, tá? É que nós somos corpo. Então, eu me sinto absolutamente em casa. Não tenho nenhum tipo de constrangimento. E espero que vocês, o dia que for visitar a primeira Igreja Batista de Florianópolis, se sintam assim. Porque nós somos corpo de Cristo, nesse momento histórico. Essa igreja, ela precisa se preocupar de proclamar o reino na nossa cidade. Uma frase de um homem muito importante na nossa história, chamado John Stott, diz o seguinte: o mínimo irredutível do Evangelho é Jesus Cristo, é a mensagem que Jesus Cristo é Senhor. Deixa eu explicar essa frase. Não sei quem gosta de matemática, eu não sou bom de matemática, mas quando você vai olhar algumas coisas a respeito de matemática, tem quem está fazendo cursinho pré-vestibular aí, quem gosta dessa área, sabe que quando você vai fazer conta, existe um mínimo irredutível, ou seja, um número que você não consegue mais diminuir ele vai para as frações infinitas, é o mínimo irredutível. Na lei existe isso também, na justiça. Quem é da área do direito, a lei também fala sobre esse mínimo irredutível, o mínimo que você tem de direito na lei. Existe um padrão que não pode baixar, aquilo é o mínimo que qualquer homem, qualquer mulher que vive no Brasil, ele tem esse direito legal. Ele tem direito à vida. É o mínimo irredutível. No Evangelho, John Stott também diz que existe esse mínimo redutível. Mas esse mínimo é dizer que Jesus Cristo é o Senhor. No meio de um evangelho tão barato, e eu não quero falar de qualquer outra denominação, mas eu acho que eu e você podemos concordar
que hoje existe um evangelho. Esses dias eu peguei uma revista, um jornal cristão, de 11 páginas, que falava sobre um monte de coisas. Isso faz uns 3 meses. Em nenhum lugar eu vi a palavra Jesus Cristo. Eu vi testemunho de cura, eu vi testemunho de bons negócios, eu vi reportagem de receita de bolo. 11 páginas, eu procurei linha por linha, não tinha nenhuma vez citando o nome de Jesus. Você ouve uma série de pregações que nenhuma vez esse senhorio de Jesus é refletido. Quando Deus vê e me olha, e te olha, Ele tem uma imagem. A imagem dele foi aquela imagem da criação, e nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Nós temos a queda, nós temos o Novo Testamento falando em tantos textos sobre que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando nós andamos e quando nós nos relacionamos com essa cidade que vive esse drama entre toda a construção e o desenvolvimento da nossa fé, nós precisamos lembrar que a imagem é tudo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, porque senão alguém pode achar que eu não vou abrir a Bíblia hoje, mas não fique preocupado. Mateus, capítulo 28. Eu acho que boa parte de nós citaria esse texto, versículo 16. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-lhe deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Talvez na cabeça de alguns está passando assim, mas eu peguei uma costelada hoje e vim para cá para ouvir Mateus 28 de novo. A minha pergunta não é quantas vezes você ouviu esse texto de Mateus, mas se esse texto de Mateus faz parte do seu jeito de relacionar com a cidade em que nós estamos. Esse texto aqui, ele fala de algumas coisas extraordinárias. Essa declaração de Jesus aos seus discípulos, que diz no versículo 18, então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Nós temos uma certa dificuldade, porque esses textos foram escritos em uma outra cultura e em uma outra língua, de coisas que não são familiares para nós mais. Talvez o nosso contato mais próximo com essa realidade que estava muito viva na cabeça dos discípulos do próprio Jesus, debaixo de um governo romano, seja os filmes que nós assistimos. Então, acho que é prudente nós lembrarmos um pouquinho do que acontecia aqui. Quando Jesus faz essa declaração, me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, a gente precisa lembrar das declarações proféticas e depois ele mesmo se afirmando como um novo rei. Existe um novo governo. E esse governo não é daqui, é um governo que tem implicações cósmicas, tem implicações celestiais. E quando Jesus fala a respeito disso, isso provoca no coração daqueles homens, principalmente depois da declaração de Jesus mandando eles ir, um choque. Porque naquela cultura, e o governo, e o Império Romano, ele era muito pródigo nisso, eram homens de guerra, eram homens de batalhas, homens de conquistas. Quando nós olhamos o Antigo Testamento e nós vemos os impérios e os reis, a gente acaba aprendendo e percebendo algumas coisas. Que os reis, primeiro,
não lutavam todas as lutas. Se você lembrar de Davi, ele é pego justamente porque ele devia estar guerreando e ficou olhando as mulheres, olhando a moça na varanda. Os homens estavam lutando, ele ficou no palácio. Porque era uma cultura, era um jeito de ser do rei não lutar todas as lutas. Eles iam em algumas tomadas de territórios especiais, quando eram centros fortificados, quando essa luta envolvia uma cidade murada. Aliás, que um conceito de cidade no Antigo Testamento é ter muros. É diferente hoje, como nós entendemos aqui, que cidade é ter uma população e uma definição geográfica. Se não tinha muros, não era considerado uma cidade no Antigo Testamento. Então, quando era para conquistar uma cidade, que normalmente tinha o rei que atacava ia junto. E quando ele chegava lá, e depois da batalha que ele conquistava, o rei não se ocupava de entrar na cidade. Ele não se ocupava de pegar os despojos da luta. A função do rei e daqueles que o serviam era sair e declarar para todas as nações que existia um novo rei. E depois ele voltava para a cidade. Então, a primeira ação de governo, de poder, de um novo poder real sobre uma região, era o rei sair e anunciar a todos os povos que existe um novo rei. E dizer para aquelas pessoas que eles deveriam se sujeitar a este novo governo. Porque quando o rei voltasse, aqueles que não se submetessem a esse novo governo receberiam o castigo devido. Muito curioso. Muito curioso. É esse contexto histórico, é esse tipo de atuação de um novo poder que passa pela cabeça desses discípulos de Jesus. Quando Jesus estabelece, me foi dada toda a autoridade, agora eu sou rei, e não só aqui, nos céus e na terra, por isso, vão e façam discípulos. É essa ideia de um povo de Deus que entende esse novo governo e tem o compromisso de anunciar que existe um novo rei. Porque o rei vem. O rei vai passar de novo. E aqueles que não se dobrarem a esse rei vão pagar o preço devido. Às vezes me surpreende que nós estamos num contexto e Deus nos coloca dentro da cidade, e eu creio que nós temos uma vocação local. Essa igreja aqui, assim como outras igrejas, não existe por uma coincidência. Ela não existe porque o missionário teve uma vontade, porque a junta de alguma missão falou, vamos colocar uma igreja no bairro tal. Eu acredito, do fundo do meu coração, que quando uma igreja é implantada, é consolidada, essa é uma esfera do reino de Deus, para a proclamação que existe um novo rei nessa cidade. E que existe um povo que serve esse rei. E que foi chamado para ir e proclamar essas boas novas. E fazer dessas pessoas participantes desse reino. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Nós vivemos uma crise como igreja, que às vezes parece que a igreja está em alguns lugares, mas ela não se relaciona com a cidade. Como se não existisse um compromisso primeiro de anunciação. A nossa vocação como igreja não é ser organizado, apesar que devemos servir com excelência.
A nossa vocação como igreja não é ter boa infraestrutura, apesar de ser muito bom e muito útil para a proclamação do reino. A nossa vocação é de proclamadores do reino. E todas as pessoas que chegam aqui precisam saber e dobrar os seus joelhos, declarando que reconhecem que existe um novo rei sobre a sua vida. E que a partir de agora, a sua vida subsiste no servir a Ele. E declarar a qualquer pessoa que Ele assumiu o governo sobre a sua vida. Quando nós estamos lá nessa comunidade do Frei Damião, é uma comunidade que nos últimos anos, nós já trabalhamos lá há quase 15 anos, mas nos últimos anos nós temos passado muita dificuldade. Não sei quantos de vocês aqui viram no jornal, apesar de ser falado muito pouco, da violência que está em Florianópolis. Hoje nós estamos vivendo, desde o ano passado para cá, um embate muito forte em toda a grande Florianópolis, com toda essa disputa que está acontecendo no Rio e São Paulo, da polícia entrando nos morros, e principalmente São Paulo, o que eles chamam de Comando da Capital, o PCC, se deslocando a sua estrutura deles para o sul, e de uma forma muito especial para Santa Catarina e a grande Joinville, a Florianópolis e Criciúma. E tentando chegar nas cidades mais ricas, porque as cidades mais ricas, e por certo isso daqui a pouco vai pintar em Blumenau também, se já não está, eu não conheço o contexto daqui, porque nas cidades maiores é mais fácil de negociar o tráfico de drogas. A preocupação deles não é roubar mais carteira, isso é coisa de amador. A coisa é grande. E só nos últimos dias lá, na terça-feira, por exemplo, eu estava em casa, aí me ligaram, porque uma pessoa que trabalha com nós no CAD recebeu o vídeo de uma pessoa que estava dentro da comunidade que trabalhava para o PCC dentro da comunidade. Eles descobriram e 3h mataram o cara, a paulada, e botaram fogo e filmaram tudo. E aí, como não pegou fogo direitinho, botaram fogo de novo. E chamaram um da nossa equipe para mostrar o vídeo de como a coisa está. Uma violência generalizada. E uma das coisas que são mais fortes quando acontece esse tipo de violência, e isso é uma característica das cidades, porque na cidade é onde está o poder, onde está o dinheiro. Quando esse tipo de violência chega, o esforço deles é para que toda a infraestrutura de governo, de organizações, de igrejas que trabalham dentro daquele local sejam retiradas, para que eles possam governar sozinhos. E eu tenho falado para a nossa equipe que nós estamos lá, e onde nós estamos, o reino de Deus chega. Porque onde um cristão chega, o reino numa forma humana, com mãos e com pés, como nós cantamos aqui, ele chega. Quando foi falado aqui no púlpito, e eu concordei com todo o meu coração, quando você chega na sua universidade, quando você chega na sua escola, o reino chega. E nós chegamos como esses anunciadores para uma cidade no caos. Para uma cidade desgraçada. Um livro diz que, de um autor, agora não me ocorre o nome, diz que a cidade é suicida. Nós gostamos de Blumenau, Blumenau é muito bonito, mas essa cidade só consegue produzir mais dela mesma. Essa cidade não tem futuro. A única perspectiva de futuro é Jesus, que rompe
toda essa lógica de sistema, de governo e da própria morte. Quando nós olhamos para a nossa cidade, e nós olhamos para esse texto com a nossa vocação, portanto, vão e façam discípulos, esse nosso, de todas as nações, esse nosso compromisso de ajudar essas pessoas a encontrar um senhorio debaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar essas pessoas a obedecer. Amanhã eu quero falar um pouco sobre isso. A dificuldade que nós temos como igreja de ajudar a cidade, que nós precisamos aprender a obedecer, que esse novo rei tem ordens, tem orientações, tem desejos, tem sonhos para mim e para a sua vida. Esse novo governo ele tem suas próprias leis, que são diferentes das nossas leis. Esse novo governo de Jesus, ele tem uma nova lógica, que é diferente da nossa lógica. Esse novo rei, ele tem ordens. E ele precisa que a sua igreja ensine as pessoas a obedecer tudo que ele ordenou. Amanhã de manhã e de noite eu quero falar um pouco para vocês desse conflito e das nossas expectativas a respeito de uma igreja na cidade. O que a Bíblia diz a respeito disso? Mas nada disso faria sentido se nós não começássemos conversando e você sair daqui, como você já tem ouvido aqui nas mensagens da igreja, relembrando de uma forma muito clara que nós estamos debaixo de um novo governo, do qual não se pode escapar. Você pode escapar do governo dos partidos, você pode fugir dos governos das cidades, você pode fugir dos sistemas das cidades. Mas o governo de Deus, estabelecido em Jesus Cristo, é inescapável. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Essa é a nossa mensagem, aplicável, como nós vamos ver amanhã, dentro de uma perspectiva de amor, como Jesus fez, de uma perspectiva de redenção, como Jesus fez, numa perspectiva de cura, como Jesus fez, numa perspectiva de misericórdia, como Jesus fez. Sim, mas debaixo de um reino legítimo, conquistado com sangue, uma vitória absoluta sobre principados e potestades. Pouco adianta nós falarmos sobre a cidade, se nós não tivermos uma compreensão clara de quem é que manda. Agora vamos fazer uma redução. Vamos para o nosso pequeno mundo. Essas verdades do governo de Deus já é uma verdade sobre a sua casa? Eu estava ouvindo um pastor, foi muito interessante, que ele estava contando que o irmão chegou para falar com ele sobre uma outra irmã. Ele disse, pois é, pastor, a irmã, ela já se batizou, ela é crente, ela só tem uma dificuldade de obedecer, mas ela é crente em Jesus. Aí o pastor falou, se ela tem dificuldade de obedecer, então ela precisa ver se de fato ela é crente. Porque ser cristão, estar debaixo deste reino, implica em obedecer. Ah, mas tem coisas, são devagar. Sim, não tem problema isso. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse acaba fazendo. Eu tenho minhas lutas internas e externas, como Paulo diz, mas esses são os meus conflitos da minha alma, que eu tenho uma disposição de vencê-los, mas não questiono, não duvido, e não abro mão do governo e do senhorio de Jesus sobre a minha vida e sobre a minha casa. Porque aquilo que nós sonhamos para a cidade é um reflexo
daquilo que eu e você somos. Proclamar para a cidade aquilo que nós não vivemos de uma forma genuína é, no mínimo, hipocrisia. Desejar para a cidade uma santidade da qual nós não desfrutamos é hipocrisia. Então existe a necessidade de nós entendermos essa autoridade do Senhor e fazermos essas confrontações com a nossa própria vida. Você é a cidade, querido. Você mora nessa cidade. Você paga os impostos. Você usufrui das escolas. Você pega o ônibus. Você espera, deseja que tenha assistência médica, apesar de nem sempre ser assim. Você se relaciona com a cidade. Se eu e você mexermos nessa chave da nossa cabeça, de termos uma perspectiva correta a respeito da cidade, por que ela existe? Por que Deus, na sua graça, te colocou aqui? Eu tenho certeza que, de uma forma mais natural do que você imagina, a cidade vai começar a refletir o que essa igreja é, o que a liderança é, o que os membros dessa igreja são. Proclamadores do reino de Deus, porque existe um novo rei. E ele vai voltar. E a promessa dele é que ele estará conosco até o fim desse tempo. Esse tempo tem fim. Na minha expectativa, mais próximo do que muitos imaginam. Mas esse tempo tem fim. E ele estará conosco, nos ajudando a cumprir a promessa dele. Eu acho que, na grande maioria das igrejas, nós não temos um tempo significativo para orar pela nossa cidade e pelos desafios que eu e você temos nela. Mas agora o rei já venceu. Ele já governa. Ele vai voltar. E ele espera que eu e você anunciemos para todas as pessoas que o novo governo está posto. Queria convidar o pastor Jacques para estar orando conosco. E amanhã nós vamos continuar conversando sobre isso. Quero compartilhar com vocês mais alguns desafios. Mas eu acho de extrema importância que nós possamos lembrar, de uma forma objetiva e absoluta, que existe um novo rei. Marcos, vem aqui. Marcos é o nosso gestor de missão. Quero orar, terminando esse tempo. Aliás, o Marcos vai estar orando, terminando esse tempo. Mas eu queria pedir a você um favor. Se Deus falou com você, e você está entendendo que Deus está mexendo com a gente, queria que você pegasse o teu celular hoje, passasse por mão da igreja e dissesse assim: querido, vamos amanhã. Tem a segunda parte, vale muito a pena. 9h da manhã, às 10h30. Diga para ele: olha, não dá para faltar. Vamos juntos. Para a gente poder encher isso aqui amanhã de manhã, para mais pessoas ouvirem o que Deus ministrou. Eu estou impactado, porque é isso que a igreja precisa ser. O que nós vamos fazer com a violência? Vamos trancar as portas da nossa casa? E assim deixar a sorte a cidade? Não. Então, peço a vocês, faz esse favor para mim, manda um WhatsApp para alguém, seu queridão da igreja, diga assim: amanhã vamos lá, vamos ouvir, porque o que Deus tem para fazer através das nossas vidas é muito grande. Porque, queridos, a gente ouve de Florianópolis, mas está bem perto de nós. A gente não faz nem ideia do que pode estar acontecendo. Que Deus nos desperte. Marcos, por favor, pode ir. Oremos, amados. Pai querido, eu te agradeço, ó Pai, por esse banquete espiritual que tivemos neste momento. Te agradeço, ó Pai, porque de uma forma tremenda e maravilhosa, a Tua palavra foi discernida.
E a tua palavra foi falada claramente aos nossos corações e despertou no coração e na mente de cada um que está aqui a necessidade de dobrar o joelho e orar e clamar pela cidade onde vive. Alguns são naturais daqui, nasceram na cidade de Blumenau e viram essa cidade crescer ao longo desses anos. Outros são estrangeiros, como eu, minha família e tantos outros que vieram de outros estados. Pai, diante de Ti neste momento, eu lhe peço, por ter sentido na própria pele a violência em São Paulo, por um dia ter uma arma na cabeça, e um filho recém-nascido em casa, e o bandido gritando no meu ouvido, dizendo que ia me matar enquanto eu não desse o dinheiro. E quando eu cheguei em casa, eu abracei e beijei o Lucas tanto, e a Glorinha não entendia o motivo, e eu chorava e ela não entendia o motivo. Quando eu consegui me recompor, eu expliquei para ela que eu havia sido assaltado no meio do trânsito, com uma arma na minha cabeça, enquanto um bandido gritava palavras tão ofensivas. Eu não o conheci, não sei se ele está vivo hoje, mas lá em São Paulo moram meus parentes, que vivem sob o jugo da opressão todos os dias, e eu peço em nome de Jesus, que o Senhor dê autoridade para os nossos irmãos que estão lá em Florianópolis, que no poder do nome de Jesus, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, eles tenham autoridade para repreender o mal que está vindo através dessas pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, a nossa luta não é contra o chefe do PCC, a nossa luta não é contra o chefe do Comando Vermelho, a nossa luta é contra o diabo que usa essas pessoas, é contra os demônios que estão na vida dessas pessoas, e nós repreendemos este mal, e que essa cidade, ó Pai, onde o Senhor já reina, porque a tua igreja está aqui, e essa igreja, ela tem autoridade para saquear o inferno, e nós vamos em nome de Jesus, estabelecer neste local, o teu reino, para a tua glória, para a tua honra, e as hostes inimigas não terão poder sobre as vidas dos blumenauenses, em nome de Jesus. Usa, Senhor Deus, cada um que está aqui, usa, Senhor Deus, cada um, para ser bênção onde quer que esteja, a começar do seu lar. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém, Senhor Deus.